Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal mais fofo do YouTube, o canal da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. Bom, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo da BNCC em 30 questões. Hoje é a aula 2. Na aula 1, nós corrigimos 15 questões e agora a gente vai corrigir as questões restantes, tá bom? Enquanto você pega o seu material, que está aqui, ó, descrito aqui na descrição do vídeo, também está lá nos comentários. Eu posto sempre o material com antecedência lá no meu canal do Telegram, professora Madalena Coatio. Pega o material e vem para a aula se você precisa passar em um concurso público. O seu lugar é aqui comigo. E por falar em descrição do vídeo, aqui também tem as minhas redes sociais, me siga. Tem também o nosso grupo de WhatsApp, eu sempre posto lá com antecedência o nosso cronograma, tá certo? E também tem um monte de vídeo para você maratonar, gente. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da aprovação. E lembre-se, o princípio do like. Aluno que dá like, aluno que passa nas primeiras colocações. Então, gente, bora lá, vamos continuar o nosso estudo da BNCC em 30 questões? Vamos nessa. Questão de número 1. Sobre os marcos legais que embasam a Base Nacional Comum Curricular, julgue os itens a seguir. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como um direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade. E aí, gente, se tem um, tá certo? Tá certo. A Constituição Federal é um dos marcos que fundamentam a elaboração da BNCC. E sim, lá no artigo 205, a Constituição Federal reconhece a educação como um direito fundamental. Então, o item 1 está certinho. 2. Não há diferença nos currículos nas diversas regiões do Brasil. Gente, essa tá mamão com açúcar. Isso aqui tá errado, né? O currículo aqui do DF não é igual ao currículo de Formosa, que não é igual ao currículo do Valparaíso de Goiás, que não é igual ao currículo de Niterói, que não é igual ao currículo de Ilhéus. Os currículos, eles são diversos, eles são diferentes. E 3. Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no inciso 9º do artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer em colaboração com os estados, o DF e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de forma a assegurar a formação básica comum. E aí, o item 3? Item 3, ele está certinho. A LDB, ela afirma lá no artigo 9º, no inciso 9º, que cabe à União, em colaboração com estados, municípios e o DF, elaborar competências e diretrizes para a educação básica, e essas competências e diretrizes vão nortear os sistemas de ensino, as redes escolares, as escolas a elaborarem os seus currículos. E essas diretrizes e essas competências vão propiciar uma formação básica comum no Estado brasileiro. Então, a gente marca aqui a letra A. Questão 17. Os fundamentos pedagógicos da BNCC se sustentam nos conteúdos curriculares a serviço do desenvolvimento de A. Habilidades e compromisso com a educação integral. B. Competências e no compromisso com a educação integral. C. Competências e no compromisso com a educação multirreferencial. D. Habilidades e no compromisso com a educação em tempo integral. E aí, gente, a BNCC, ela destaca dois fundamentos pedagógicos. Dois fundamentos pedagógicos. E quais são os fundamentos pedagógicos? São esses que estão aqui na letra B.
o foco nas competências e o compromisso com a educação integral. Então, a BNCC explicita no seu texto que o foco, né, os fundamentos pedagógicos consistem no foco no desenvolvimento de competências e no compromisso da BNCC com a educação integral, independentemente da duração da jornada escolar. Pode ser jornada em tempo integral, pode ser jornada em tempo parcial, pode ser jornada ampliada, não importa. A BNCC se compromete com a educação integral, que é a educação que vai desenvolver plenamente o educando. 18. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, assinale a alternativa incorreta. Na BNCC, a educação infantil não integra a educação básica. E aí, gente? A educação infantil integra ou não a educação básica? Tomando uma água aqui. E aí? Gente, essa daqui vai ser a errada. Porque a educação básica, ela é composta da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Essa é incorreta, essa que a gente vai marcar. Vamos ver as outras. A Constituição Federal e a Lei 9394/96, que é a LDB, integram o conjunto dos marcos legais da BNCC. Sim, a BNCC se fundamenta nesses marcos legais, na Constituição Federal, na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais, no PNE, no Plano Nacional de Educação. A letra C é a pergunta da questão 17, ó, um princípio pedagógico. Na BNCC é o foco no desenvolvimento de competências. E o outro princípio pedagógico é o compromisso com a educação integral, que está aqui na letra D de dado. O texto da BNCC assume seu compromisso com a educação integral. Tá certinho. A incorreta é a letra A. 19. Com relação à Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa incorreta. A definição de que a BNCC deve nortear, dar um norte, os currículos dos diversos sistemas e redes de ensino brasileiros, da rede pública e da rede privada, é uma premissa da LDB. E aí, gente, o que a letra A está dizendo? A letra A está dizendo que a BNCC deve nortear a elaboração dos currículos dos sistemas de ensino, das redes escolares, das escolas públicas, das escolas privadas. E que isso é uma premissa, isso é um ponto abordado na LDB. Sim, o item está certinho. 2. A BNCC é orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, direcionando a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E aí, gente, a BNCC é orientada por esses princípios? Sim. Esses princípios constam das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, instituídas por meio da Resolução 4 de 2010. E aqui no meu canal nós temos maratonas das DCNs, de todas, tá? Então, voltando aqui à letra B. A BNCC, ela é orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos que constam das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. E isso vai direcionar a educação brasileira para a formação humana integral, que é o desenvolvimento pleno do estudante, e também para se construir uma sociedade justa, democrática, sustentável, solidária e inclusiva. A gente tem que marcar a incorreta, né? Você está certa. C. O principal objetivo da BNCC é ser um demarcador de qualidade da educação no Brasil, estabelecendo patamares de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os estudantes têm direito. E aí, gente, a letra C
Tá certo ou tá errada? Tá certinho. A BNCC, ela busca demarcar a qualidade da educação brasileira e, para isso, ela estabelece um patamar, né, para que o aluno se desenvolva e aprenda. Aliás, para que todos os alunos se desenvolvam e aprendam. É o princípio da igualdade educacional. Vamos ver a letra D. Bom, sobrou a letra D e é ela que é a incorreta. Vamos ver por quê. As habilidades descritas na BNCC são objetivos que os alunos devem desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica, enquanto as competências gerais são relativas a diversos objetos de conhecimento que os alunos devem desenvolver em cada etapa da educação básica. Gente, as competências gerais, elas não devem ser desenvolvidas, as competências gerais, elas não são relativas, elas são comuns. Elas não são relativas, as competências gerais, elas são comuns para toda a educação básica. Então, aquelas 10 competências gerais, elas têm que ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica. E aqui está dizendo que as habilidades descritas na BNCC são objetivos que devem ser desenvolvidas ao longo de todas as etapas da educação básica. Não, gente. Para cada área do conhecimento, haverá habilidades específicas. Então, nós vamos ter habilidades lá para a língua portuguesa, habilidades lá para a matemática, por exemplo. Então, esse é o item que está incorreto. E é esse que a gente marca. 20. Assinale a alternativa que não se configura como competência geral para a educação básica apresentada na BNCC. A. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. E aí, gente, isso aqui é uma competência geral? Sim, essa é a competência do repertório cultural, tá? Cuidado aqui, eu já vi gente errando por causa desse mundiais, tá bom? Então, valorizar e fruir, dar vazão e dar fruição à arte e à cultura, seja a arte e a cultura local, seja a arte e a cultura mundial. B. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo a escola, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E aí, gente, a letra B é uma competência geral para a educação básica? Sim, a letra B é uma competência geral para a educação básica. C. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. E aí, gente? O que vocês marcam nessa questão? Ela tá certa ou tá errada? Tá certinha, tá? Essa aqui também é uma das 10 competências gerais. É a competência aí do autoconhecimento e do autocuidado. Letra D. Utilizar essencialmente a linguagem verbal, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essa, gente, é a que não é uma competência geral. Aqui, ó, utilizar essencialmente a linguagem verbal.
Não, gente. A competência da comunicação diz que os alunos deverão utilizar diversas formas de linguagem, a linguagem verbal, a linguagem digital, a linguagem sonora, a linguagem não verbal. E aqui está dizendo que o aluno tem que utilizar, que a competência diz que o aluno tem que utilizar essencialmente a linguagem verbal. Não, é a linguagem verbal, a linguagem sonora, a linguagem corporal, a linguagem digital, enfim, qualquer linguagem, para que ele possa se comunicar. É a competência da comunicação. E vamos ver a letra E. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, aqui na letra E, nós também temos uma das 10 competências gerais. Próxima. Então, aqui não é competência geral, é a letra D. 21. Os eixos estruturantes ou de sustentação do trabalho pedagógico, das práticas pedagógicas da educação infantil expressos na BNCC são A. O afetivo e o cuidar. B. O educar e o ensinar. C. O emocional e a mediação. D. As interações e as brincadeiras. E aí, quais são os eixos estruturantes que sustentam, que embasam, que fundamentam as práticas pedagógicas, o trabalho pedagógico na escola? É o eixo da interação e da brincadeira. Então, todo o trabalho pedagógico tem que ser sustentado por meio desses eixos. Imagine um caminhão. Um caminhão tem um eixo. Se o eixo estiver quebrado, ele vai pender para um lado ou vai pender para o outro lado. Então, o trabalho pedagógico na escola ele tem que ser sustentado, fundamentado nesses dois eixos, que são os eixos que vão estruturar o trabalho pedagógico na escola, que é o eixo da interação e da brincadeira. Vamos para a questão de número 22. E aí, gente, eu quero te convidar a assistir as minhas aulas, a divulgar o canal da professora Madalena Quatro para aquele seu amigo que precisa passar no concurso público. Olha, tem 24 anos que eu faço isso, preparo candidatos para as diversas carreiras educacionais. E eu te afirmo, todo mundo passa em concurso público. Já já vai ser a sua vez. Já já você estará assinando o seu termo de posse. E você vai lembrar desse dia de hoje, tá? E na hora que você estiver assinando o seu termo de posse, volta aqui no canal e deixa seu depoimento, tá bom? Antes disso, inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, para a gente se encontrar toda terça e toda quinta, sempre às 20 horas. Vamos para a questão de número 22. O arranjo curricular, por campos de experiências, permite que a organização, a imersão e a mudança de foco do currículo na perspectiva do professor para a perspectiva do aluno. São 5 os campos de experiências propostos pela BNCC. Então, o currículo da educação infantil, ele se organiza em torno de 5 campos de experiências. Quais são esses campos? É isso que a gente vai descobrir aqui nessa questão 22. Letra A, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores, traços, sons, danças, cores e formas, já não é. Letra B, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, linguagem e imaginação, espaço, número, quantidade, relações e transformações. Também não é a letra B, linguagem. Letra C, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação,
espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. São esses os campos de experiências. Já volto neles, tá? Vamos ver por que não é a letra D. O eu, o outro e o nós, escuta, linguagem, oralidade e pensamento. Deixou isso aqui, o item errado. Vamos lá. Gente, o currículo da educação infantil se organiza em torno de 5 campos de experiências, que são esses que estão aqui na letra C. O eu, o outro e o nós é um campo. O outro campo, corpo, gestos e movimentos. O outro campo, traços, sons, cores e formas. O outro campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o outro campo, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. 23. Assinale a alternativa correta que apresenta os 3 grupos por faixa etária da educação infantil. As crianças da educação infantil, a BNCC, organiza, né, a educação infantil, a BNCC organiza a educação infantil por meio de 3 grupos por faixa etária. E quais grupos são esses? E que idades são essas? É isso que a gente vai ver nessa questão. A. Bebês de 0 a 1 ano. Não é. B. Letra B. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Crianças de 5 anos a 7 anos. Não é. Letra C. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Essa que é a certa. Vamos ver por que a D está errada. Bebês de 0 a 1 ano e 8 meses? Não. Então, gente, a BNCC, ela organiza, né, a educação infantil por meio de 3 grupos por faixa etária, que é o grupo dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. O grupo dos bebês compreende a faixa etária de 0 até 1 ano e 6 meses. Depois a gente vai para o grupo das crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, que é a creche. Aí vem o grupo das crianças pequenas, que é a pré-escola, de 4 até 5 anos e 11 meses, porque a gente já sabe que com 6 anos a criança vai para o ensino fundamental. Então, aqui a gente marca a letra C. Olha aqui os grupos. Aqui você vai anotar, você vai fazer um print, tá? A educação infantil é dividida na creche e na pré-escola, como a gente já sabe. Na creche, a gente vai ter o grupo dos bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses, e o grupo das crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Na pré-escola, nós vamos ter o grupo das crianças pequenas, que vai de 4 anos até 5 anos e 11 meses. 24. No contexto do ensino fundamental descrito pela BNCC, a alfabetização é o foco A. Dos anos finais do ensino fundamental, B. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, C. Durante todo o ensino fundamental, D. Não deve ser o foco dessa etapa do ensino e deve receber atenção apenas os alunos com dificuldade de alfabetização. Então, aqui a gente vai marcar a letra B. Gente, presta atenção aqui, ó. Na BNCC, aqui no ensino fundamental, o foco na alfabetização é nos dois primeiros anos do ensino fundamental. Mas olha aqui, ó, essa lâmina aqui.
vou sinalizar para vocês as diferenças, ó. BNCC está aqui, que a gente acabou de responder. O foco na alfabetização é nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Beleza. Agora, lá nas diretrizes curriculares nacionais, elas vão dizer que o foco na alfabetização é nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. O PNE, o Plano Nacional de Educação, lá na meta 5, vai dizer que o Estado brasileiro deve alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano do EF, do ensino fundamental. Então, gente, eu quero que vocês tenham bastante atenção. Vocês vão ter que olhar no enunciado da questão. Se estiver se referindo às DCNs, aí o foco na alfabetização é nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Agora, se a questão estiver se referindo à BNCC, o foco na alfabetização é nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Olhem aí e façam a anotação de vocês. Então, aqui, ó, a questão 24 está certo. Ó. Os 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco é a alfabetização. 25. A reforma do ensino médio brasileiro, promovida em 2017, decorre de uma medida provisória que foi objeto de crítica e que provocou inúmeras ocupações de escolas públicas do país por parte dos alunos nelas matriculados, dirigidas tanto à forma quanto ao conteúdo da política educacional proposta. Considerando as informações presentes no texto, uma das grandes novidades que a reforma do ensino médio promoveu foi, letra A, a possibilidade do estudante cursá-lo em apenas 2 anos, diminuindo o tempo escolar para a entrada no mercado de trabalho. Não, gente. O ensino médio ele tem a duração mínima de 3 anos. Letra B. Um currículo composto unicamente por uma base curricular diversificada para todo o país. Unicamente. E aqui trocou o nome, misturou parte diversificada com base curricular. Letra C. Um currículo composto por uma base nacional comum curricular e itinerários formativos. É essa letra que a gente vai marcar. O currículo do ensino médio, ele é composto pela BNCC e pelos itinerários formativos, e eu já falo disso. E vamos ver por que não é a letra D. A obrigatoriedade de retirar as aulas de educação física e de sociologia do currículo. Não. A reforma do ensino médio diz que tem que ter as práticas da educação física, o estudo e práticas tanto da educação física, quanto da sociologia, quanto da arte, quanto da filosofia. E letra E, obrigatoriedade de incluir, além da língua inglesa, a língua francesa no currículo. Não, gente, o francês não é obrigatório no currículo do ensino médio. Então, quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Opa. Aqui, ó. O currículo do ensino médio é composto de 2 momentos. A FGB, que é a formação geral básica, mais os itinerários formativos. Essa formação geral básica, a gente acha ela onde? Na BNCC. E a carga horária dessa formação geral básica não pode ser superior a 1.800 horas. E isso cai em prova. Bom, o outro lado aqui do currículo do ensino médio são os itinerários formativos, que é a parte flexível do currículo do ensino médio, que deve ser oferecida de acordo com as particularidades locais. Então, o currículo do ensino médio é composto pela BNCC, que é a formação geral básica, e pelos itinerários formativos, que é a parte
flexível do currículo do novo ensino médio. E a formação geral básica, a carga horária dela, ela não pode ser superior a 1.800 horas. Próxima. Com relação ao disposto na BNCC, julgue os itens abaixo. 26. A Base Nacional Comum Curricular define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, a fim de assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que envolvem conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para resolver demandas do cotidiano. E aí, gente, a questão 26, ela está certa ou está errada? A questão 26, ela está certinha. A BNCC, ela vai definir o conjunto das aprendizagens essenciais. É o creme de la creme. Ou seja, ao longo da educação básica, os meninos têm que aprender essas aprendizagens essenciais, tá? E aí, gente, a fim de se assegurar aos estudantes o desenvolvimento das 10 competências gerais. E essas 10 competências gerais vão envolver o quê? Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores necessários para resolver as demandas do cotidiano. Então, a questão 26 está certinha. 27. Os marcos legais. A legislação. Os marcos legais que embasam a BNCC estabelecem a relação entre o que é básico, comum e o que é diverso, tendo em vista que as competências e diretrizes são diversas e os currículos são comuns. E aí, gente, questão 27. Questão 27, ela tá errada. Isso aqui tá trocado, gente. Tá, ó. As competências e as diretrizes, elas vão envolver o básico e o comum. E os currículos, eles são diversos. Olha o nome, Base Nacional Comum Curricular. Vai trazer aquilo que é básico e é comum nos currículos de todo o território nacional. Logo, as competências e as diretrizes que estão lá na BNCC, são básicas e comuns para todo o território brasileiro. Agora, os currículos, eles são diferentes. Cada lugar, cada escola, cada rede de ensino, cada sistema de ensino vai ter o seu currículo. E esses currículos devem ser elaborados à luz da BNCC. Então, os estados, os municípios, enfim, os sistemas de ensino, as redes escolares públicas, as redes escolares privadas, as escolas públicas, as escolas privadas deverão elaborar os seus respectivos currículos à luz do que estabelece a BNCC. Questão 27. Segundo a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, os componentes curriculares, língua portuguesa e matemática, são obrigatórios durante os 3 anos. Além disso, a base aborda a flexibilização da organização curricular do ensino médio por meio dos itinerários formativos. Essa flexibilização pretende valorizar o protagonismo juvenil e estimular a interdisciplinaridade no ensino. E aí, questão de número 28, ela está certa ou está errada? Questão 28 está certinha. Sim, português e matemática são obrigatórios nos 3 anos do ensino médio. E o currículo do ensino médio, ele é flexível.
é o que a gente chama de flexibilização curricular. O currículo, ele é flexível. E o que vai dar essa flexibilidade ao currículo? Os itinerários formativos. Eu disse agora há pouco, os itinerários formativos, eles são a parte flexível desse currículo do ensino médio. Porque a FGB, a Formação Geral Básica, ela é comum em todo o estado brasileiro. E o currículo do ensino médio, além da formação geral básica, ele é composto, além da formação geral básica, ele é composto pelos itinerários formativos. E os itinerários formativos, eles são a parte flexível do currículo do ensino médio. Então, gente, cadê a questão? Essa daqui. Então, gente, a questão aqui, ela está certinha, né? Porque a base vai abordar a flexibilização do currículo do ensino médio. O que vai flexibilizar o currículo do ensino médio são os itinerários formativos. E essa flexibilização pretende valorizar o quê? O protagonismo juvenil e também estimular um trabalho interdisciplinar. O item está certinho. 29. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluiu facultativamente estudos e práticas de sociologia e filosofia. E aí? Isso cai demais em prova. Isso aqui, gente, tá errado. Por quê? Tá aqui, ó. É obrigatoriamente. Então, gente, a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio, que é a formação geral básica, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, de sociologia, de filosofia e de arte. Logo, o item 29 está errado porque está dizendo facultativamente. Agora nós vamos para a questão de número 30. E antes da gente corrigir a última questão, quero te lembrar para você ativar o sininho, porque toda terça e toda quinta a gente se encontra aqui no meu canal. E não se esqueça de deixar um comentário. Sempre que eu posso, eu leio tudinho, tá bom? Questão de número 30, vamos nessa. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e da língua espanhola. E aí, gente? O inglês e o espanhol são obrigatórios no ensino médio? Me diz aí. Não, gente. O inglês é obrigatório. A língua inglesa, ela é obrigatória a partir do 6º ano do ensino fundamental. Então, sim, o inglês, ele é obrigatório, tá? O inglês, ele é obrigatório no ensino médio, mas o espanhol não. Está dizendo aqui, obrigatoriamente. O que a legislação vai dizer? Que os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o inglês, a língua inglesa, e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo. E que, de preferência, essa outra língua estrangeira seja o espanhol. A questão 30 está errada, porque está dizendo que o espanhol, ele é obrigatório. O espanhol, ele não é obrigatório, nunca precisou. Meu povo, terminamos aqui o estudo da BNCC em 30 questões. E aí eu abordei os tópicos, né, que são mais cobrados nos principais concursos das carreiras educacionais. Então, se você precisa passar num concurso público, fica aqui comigo, tá certo? Gente, não esqueça de deixar seu like, o seu comentário, inscrever no canal e a gente se encontra na próxima aula. Sugira temas, professora, eu quero muito estudar tal tema. Sugira temas, tá bom? Pra gente organizar as aulas em cima aí dos temas sugeridos. Meu povo,
Muito obrigada pela presença de vocês. E lembre-se, gente, carimba que é top, vocês são topíssimos e tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque todo mundo passa em concurso público. Já já será a sua vez. Um beijo, meu povo.